Abrir a Bíblia em Gálatas 2, 3 e 6 deverá você agora. Não sou tão velho assim, irmão, para com isso. Brincadeiras à parte, mesmo como o pastor falou, toda vez que eu sou convidado para pregar numa igreja, num lugar, me dá assim um frio na barriga, né? Um gol. Certa feita, perguntei para o meu pai, pô, cara, tô aqui em tanto lugar, cantei em tanto lugar, sempre gelo, estremeço, parece que eu tenho uma insegurançazinha, né? Dentro de mim. E o que meu pai falou na época foi, ó, filho, eu tenho 40 anos no ministério, eu sempre tenho essa insegurança, e quando eu tento esconder, fica feio ainda, quando eu tento parecer bonzão. Então esse é o nosso jeito. Que Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza, e enquanto você ainda tiver temor de abrir a Bíblia e falar com as pessoas, você ainda vai poder manifestar a graça e a unção. O problema é quando a gente perde o temor de pregar a palavra. Quando a gente perde o temor de pregar a palavra, a gente começa a confundir as coisas que nós aprendemos na faculdade de psicologia com as coisas que aprendemos na Bíblia. Quando a gente começa a perder o temor da palavra e achar que somos bons o suficientes para fazer naquilo que nós temos, no poder e na qualidade, a gente começa a confundir nossas ideologias políticas e toda a real. Tá descendo os anjos aqui, né, Marcelo? Já tem os irmãos, estamos escutando, cara, o anjo está cantando, cara, meu Deus. Aí sai na internet, pastor Cris pregou e o anjo começou a cantar no meio. É assim que acontece essas coisas. Eu já vi isso, né, Cal? Em algum lugar, não viu? Irmão, já quebrou o clima, pode deixar sem mesmo. Eu vou pregar sem a trilha sonora, pode deixar. Desliga, Marcelo. Obrigado. Quando a gente vai perdendo o temor da palavra de Deus, de falar da palavra de Deus, não porque a gente tenha que ter medo de alguma coisa, mas porque o temor nos lembra o quão é importante o que a gente está fazendo e que a gente não pode fazer levianamente. O temor, ele dentro de nós, o temor do Senhor, ele separa aquilo que é eterno daquilo que é efêmero. O temor do Senhor dentro de mim e de você, ele separa as coisas que não têm tanta importância daquelas que realmente têm importância. Porque no fim nós vamos ter tão poucas oportunidades de falar de forma aberta, e a gente vai acabar como cristão aprendendo a parar de falar groselha e falar só aquilo que importa falar no reino de Deus. Foi muito pesado? Foi pesado demais? Não? É isso aí? Não é porque se tem uma coisa que se faz hoje em dia é enfeitar o evangelho com groselha, né? A gente faz groselha e vai, tudo tão bonito e papapá, quando na verdade, irmão, aquilo que é eterno é simples. Aquilo que é eterno está na nossa cara, aquilo que é eterno está no alcance de nossas mãos, mas nós aprendemos que aquilo que é eterno está num lugar tão distante e tão longe, que só se você for o mestre Yoda você alcança. Só se você for assim um ser de luz, e aí a gente fica aqui no clero, enquanto você fica aí na plebe tentando ser aquilo que nós que fizemos seminários e filosofia somos. E aí quando você vai falar de Jesus para alguém na rua, aí você tem medo de falar, não é nem temor, você tem medo, porque, mas eu não sei falar igual o pastor Cris, eu não sei falar igual o pastor Jefferson, eu não sou preparado, eu não sou tão bom, eu nem vivo em tanta santidade. Ontem à noite até assisti uns negócios que não devia na internet. E desde quando o pecado te impede de falar de Jesus para alguém? Certa feita uma mãe veio falar para mim assim, pastor, quando eu era pastor, sabe, irmão, isso é em outra encadernação, é outra vida minha passada. Lá em Pato Branco, daí, quando eu era pastor, veio uma mãe falar para mim assim, falou, pastor, você precisa me ajudar a falar com meu filho adolescente. Por quê, irmão? Porque ela usou palavras mais chulas, eu ainda não consigo usar, acho que nunca vou conseguir usar palavras mais chulas, né? Assim, né? Em casa fala fazer pipi, né? Você fala, foi mijar, minha mulher me dá uma bronca, né? Então eu não consigo. Então a irmã falou, vou acalmar, para você saber que ela foi grossa, eu vou acalmar as palavras. Ela disse, o meu filho está transando com a namorada. Irmã, você quer me ajudar? Você precisa fazer alguma coisa, ele está fumando. Irmã, está fumando, você quer que eu converse com ela? Sim, pastor, eu preciso que você fale com o meu filho. Você precisa dizer para ele parar de tomar a ceia, porque quem toma a ceia pecando toma para condenação. E começou a chorar.
Eu falei, irmã, fecha os olhos que você vai sentir uma coisa. Pá! Não fiz. Paf! Né? Chulapa na beisola da irmã, não fiz isso, né? Sua irmã, eu acho que a senhora entendeu um pouquinho errado a Bíblia. Teu filho não tem que parar de tomar ceia. Ele tem que se converter. E ele tem que parar de dormir com a namorada sem ser casado com ela. E aí foi toda aquela conversa, aquela explicação, irmão, que assim, a vida de pastor tem uma coisa tão gostosa, você ensina, você explica e não resolveu nada, continua a mesma coisa. Mas, enfim, a gente vai aprendendo sendo pastor que eu sou responsável pela vida espiritual e pelo nariz do Cristiano Augusto Batistão e de ninguém mais. Do Pedro ainda um pouco, né, filho? Meu filho está ali, o Pedro. Né? Você está aí? Tá. Eu estou sem óculos, não estou enxergando direito. Meu filho está aqui, eu sou um pouco responsável pelo nariz dele ainda, porque ele ainda está na idade de aprender a tomar suas decisões, de crescer. Então, ainda sou responsável pelo nariz dele, um pouco da Lara, do Theo, e ainda em parceria com a minha esposa. No mais, querido, eu não sou responsável pela vida espiritual de ninguém. Eu posso passar a vida inteira ensinando a palavra para alguém e aquela pessoa tomar uma decisão e não andar com Deus, e viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. E até correr o risco dessa pessoa nem ter uma eternidade com Deus. Mas aí a gente descobre que a gente é responsável pela nossa vida espiritual. E quando a gente descobre que a gente é responsável pela nossa vida espiritual e mais de ninguém, sabe o que a gente descobre junto, irmão? Que ninguém também é responsável pela minha vida espiritual. Nem meu pastor. Eu honro e amo meus pastores. Primeiro foi meu pai. Dei muito trabalho, ele desistiu de mim. Quando meu irmão assumiu a igreja em Pato Branco, né? Já viu aquele seriado Game of Púlpitos? Então eu tive que ir embora para não ser... Não, brincadeira. Brincadeirinhas à parte, né? Meu irmão assumiu a igreja em Pato Branco, eu decidi, eu, minha esposa e meus filhos fomos para Guarapuava, fui terminar meus estudos, acabei vindo embora para Curitiba, onde vivi recluso, não, brincadeira, onde eu vivi até janeiro, quando eu fui embora. E eu tive pastores maravilhosos. O pastor Luciano Subirá é um cara que sempre vai ser. Eu conheço ele desde que eu tinha 17 e ele tinha 21. A gente ministrou junto a primeira vez, quando a teologia dele ainda estava sendo construída. Quanta bobagem a gente descobriu, que depois de crescer descobriu. Cara, foi legal discutir, mas não mudou nada na nossa vida, toda a discussão teológica da nossa juventude, né? Porque a gente foi aprendendo o que é efêmero, o que é eterno, o que importa, o que não importa, e eu honrei meus pastores, aprendi a honrar, só que muito tempo na minha vida, eu estava buscando uma referência espiritual para mim, alguém que fosse a minha referência, que eu pudesse olhar para aquela pessoa, medir a minha vida com aquela pessoa e ver, uau, eu acho que agora eu estou ficando bom em Cristo, porque agora eu meço a minha vida de acordo com a vida do meu pastor, então eu acho que agora eu estou, né, estou mais parecido com ele. Nessas a gente acaba desviando quando o pastor desvia. A gente acaba pecando quando o pastor peca. A gente acaba xingando e protestando quando o pastor erra. Alguns mais idiotas vão até na internet falar das suas frustrações que tiveram com o pastor, com líderes. Mas quando você descobre que você não é responsável pela vida espiritual de ninguém, que você é responsável pela sua eternidade, você também descobre que ninguém é responsável pela sua vida espiritual, a não ser você mesmo, nem seu marido, nem seu pai, nem seu pastor. E quando nós entendemos, eu sou responsável pela minha vida espiritual, eu tenho o meu pastor, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso desenvolver, eu posso até pegar a vida dele como referência em algumas coisas. Na criação de filhos, eu tenho duas referências na minha vida na criação de filhos, o pastor Luciano Subirá e o pastor Carl Dietz. São duas referências minhas de criação de filhos, de família, de referência, de liderar a sua própria casa. É minha referência. Mas o que acontece na vida dele, acontece na vida dele, não na minha. Porque os filhos do Luciano, os filhos do Carl não são os meus filhos. Pedro, Lara e Theo são os meus filhos, é a minha casa, é a minha vida espiritual. E isso dá uma coisa que eu queria jogar aí na sua orelha, o início de um pensamento, que eu não vou desenvolver ele completamente aqui, eu vou falar do que é eterno, do que é efêmero, mas eu quero começar jogando um pensamento na sua cabeça. Uma coisa chamada autonomia espiritual. Diga comigo, autonomia espiritual. Autonomia é escreva isso aí. Autonomia é independência alcançada sem rebeldia.
Você não está escrevendo? Não está acostumado a anotar as coisas na igreja? Não tem problema. A irmã ali escreve, depois todo mundo entra no Instagram da irmã e copia a palavra que ela está anotando. Vou lá. Autonomia espiritual é independência espiritual alcançada sem rebeldia. E independência espiritual alcançada com rebeldia, como é que se chama? Aí chama feitiçaria, porque a Bíblia compara a rebeldia à feitiçaria. A autonomia é uma independência espiritual alcançada na forma certa e na hora certa. É uma autonomia, é uma independência espiritual alcançada pelo relacionamento com Cristo e com os irmãos. Ela não é fruto de você ter uma oportunidade e alguém te descobrir. Isso chama banda entrando em gravadora. Eu preguei uma vez e uma pessoa importante me viu e me chamou para pregar em outro lugar. Uma vez, irmão, na igreja eu ganhei uma casa. Esse é um testemunho meu. O cara me deu uma casa. E estava um pastor pregou groselha. Aquele cara pregou tanta baboseira, irmão, que a gente teve que ir de célula em célula da igreja pedindo perdão e reconstruindo o que aquele cara pregou na igreja. Mas na pregação dele foi tão intensa que uma pessoa da igreja se emocionou e me deu uma casa de presente. Nunca a igreja levantou tanta oferta quanto naquele dia. Difícil para conseguir devolver para todo mundo, né? Porque, irmão, foi uma groselhada aquele negócio assim, uma história, e todo mundo, eu vou ficar rico em Jesus, e começaram a ofertar. Eu não vou entrar no assunto agora. Uma pessoa que pregava sem temor de Deus, mas uma pessoa me deu uma casa. No outro dia esse pastor me chamou: você ganhou uma casa. Sim, então esse é o início do seu ministério. Eu, what? Porque todo ministério começa com uma grande obra, um grande testemunho. Deus está dizendo que a partir de agora, é para mim impor a mão sobre você e orar, porque você será um pregador da prosperidade dos céus aqui na terra, fundamentado na oferta dessa casa que você ganhou. Aí eu perguntei, então eu vou construir meu ministério, fundamentado que uma pessoa me deu uma casa, e todo mundo que sonha ganhar uma casa vai ouvir o que eu prego, é isso? Você está entendendo onde eu quero chegar, mais ou menos? Onde eu estou caminhando, pelo menos? Sabe, querido, a autonomia espiritual é quando você pode ouvir o que você quiser ouvir, mas o princípio, o relacionamento de Deus, ele não se torna só sabedoria para a sua mente, mas ele se torna revelação para a sua alma. Então pode ter coisa que você não entende, mas a sua alma vai dizer assim: epa, vai ter coisa que você nem vai saber explicar, porque alguém talvez muito estudado. Existe um programa maravilhoso, Como Decorar a Bíblia em 6 anos. Você sabia disso? Tem pessoas que sabem a Bíblia de cor, isso é incrível. Imagina saber decorar a Bíblia. Eu conheci um pastor que tinha feito esse programa de decorar a Bíblia. Incrível, largou a esposa para ficar com outra pessoa e sabia a Bíblia de cor. Porque não é a respeito da quantidade de versículos que eu sei, é a respeito do quão profundo é meu relacionamento com Deus. E quando meu relacionamento com Deus é tão profundo, tanto um versículo quanto uma folha caindo pode trazer uma revelação para a minha vida, que me coloca no centro da minha vida, no centro nervoso da minha. Eu não vou falar o centro da vontade de Deus, porque eu não quero discutir sobre esse equívoco, mas no centro da minha vida. Ele coloca no lugar onde eu devia estar, na hora que eu devia estar. Ele abre o meu coração e meus ouvidos. E Paulo, ele orou pelos seus discípulos em Efésios, pela igreja em Éfeso, em Efésios 1,17, ele disse: eu oro e não cesso de orar por vocês. E já estou no primeiro texto que eu vou compartilhar. Eu vou rapidão assim, tá, beleza? Vem junto, tá? Paulo ora pelos seus discípulos em Efésios 1,17, quem está anotando, anota aí, diz assim: eu oro e não cesso de orar por vocês, para que sobre o conhecimento que tendes de Cristo Jesus, lhe seja derramado o espírito de sabedoria e revelação, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais o verdadeiro propósito da herança e do poder que lhes foi dado. É sobre o conhecimento do que, irmão? Da filosofia, da teologia, da psicologia, da andragogia atual, do desenvolvimento espiritual que eu estudei para poder ajudar vocês a crescerem em Cristo Jesus. Quantos anos a gente está como igreja tentando fazer as pessoas crescerem em Cristo Jesus, e eu pergunto para a igreja do Brasil: onde é que nós chegamos? Se é isso aqui que nós somos hoje, é o ápice dos últimos 50 anos sendo construído como igreja, pelo amor de Deus, irmão, vamos brincar de outra coisa. Deus está levantando uma geração
com um ouvido tão afinado e tão profundo na presença de Deus. E eu até vou citar um cara que não é crente, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o seu pensamento. Eu vou repetir, mesmo em face do maior encanto de Cristo, se encanta mais meu pensamento. E traduzindo o que Paulo está falando, que é através do conhecimento que você tem de Cristo Jesus, Cristo Deus, Cristo homem, lhe seja derramado o espírito de sabedoria, diga revelação, porque essas são duas partes muito importantes de uma mesma moeda. A sabedoria, ela toca tudo que cabe dentro da sua cabeça. Por isso que a sabedoria é efêmera, por isso que a sabedoria, ela não é eterna, a não ser a sabedoria de Deus. Mas ele está falando que a sua mente seja cheia de sabedoria, mas que o seu coração seja cheio de revelação. Porque se uma sabedoria não tem revelação, não é a sabedoria de Deus, é a historinha que os homens contam para construir as suas estruturas. Não era para eu estar pregando isso para jovem. E eu não sei porque eu estou pregando isso para vocês. Porque estão falando aí na internet que jovem é tudo idiota. E eu não acredito nisso. Estão falando na internet para eu vestir uma calça rasgada, uma roupa legal e ficar dançando aqui na tua frente. Eu sei todas as coreografias do worship. Sei o boneco de plano, o boneco de posto, né? Sei o atletinha. Sei todas as coreografias do worship. E antes do worship, eu sabia todas as coreografias de 10 anos atrás. E antes das coreografias de 10 anos... É maravilhoso. Não posso criticar quem faz. O Cal viu as minhas coreografias de 30 anos atrás e saiu da minha igreja dizendo que eu era endemoniado. Mas eram as minhas coreografias para Deus. Era o meu jeito de adorar. Não era a nova forma da igreja adorar. Como? Filhos do homem, tem uma banda nova. Agora nós vamos aprender a adorar. Agora tem o pastor Cirilo. Agora nós aprendemos a adorar. Agora tem o David Keelan. Jesus, aí aprendemos a adorar. Agora tem a palavra não, Jesus. Agora aprendemos a adorar com ela. E antes de Asaf Borba, só por Jesus, aleluia, irmãos. E aprendemos a adorar com Asaf também. E agora tem a Nívia Soares, minha amiga, pessoa na qual eu baseio muita coisa no meu relacionamento com Deus. Espelho, aprendo com ela. Jesus, Nívia Soares. Depois veio o F-Hop, o I-Hop, o Bop, e começou a vir, e depois veio a adoração extravagante. Tinha uma, na minha época, os adoradores alface não, sem face. Os adoradores sem face. Eu mandei essa uma vez, irmão. Fui tocar na igreja, era piá, dá um perdão. Fui tocar na igreja, Deus é tão santo, não vou nem olhar para vocês. E começamos o culto olhando lá, e ninguém podia olhar para o povo. Se a gente virasse para o povo, queria dizer que não estava adorando a Deus, que tinha que adorar só a Deus. Aí a gente virava de costa, entrava escondido. Banda que punha o rosto na capa do CD não era cristã, era só gospel. Então a gente não podia pôr, irmão, teve tanta moda, tanta forma de fazer. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Antes do cringe veio o paia, antes do paia veio o podrão. Sempre tinha uma palavra para dizer que uma coisa estava fora da moda e outra tinha entrado. E vai ter outra moda também. Teve uma época que uma moda era assim: só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. É uma música secular, hoje já não é mais moda essa música. E vai mudando, irmão. E vai ficando cada vez mais fluido. O problema é que o evangelho está ficando fluido também. O problema é que as nossas vidas estão ficando fluídas e a gente começa a misturar aquilo que é eterno com aquilo que é efêmero. E aí Paulo vem com muita propriedade ao lado dos seus discípulos, porque Paulo também teve um despertar. Paulo talvez teve um momento de entrar na sua autonomia, na sua independência, um momento de separar o que era eterno do que era efêmero. Já na sua experiência, ele orou pelos seus discípulos, buscando esse mesmo momento, e disse: eu oro e não cesso de orar, para que sobre o conhecimento que vocês têm de Cristo Jesus, porque vocês vão aprender a conhecer tanta coisa, que quem não conhecer a Jesus vai ser obrigado a acreditar o que os pastores falam no Instagram. Quem não conhecer Jesus vai ser obrigado a acreditar no que o governo ou os governos
vai ser obrigado a acreditar no que a China fala, no que os Estados Unidos falam, no que o Mark Goldberg, qual é o nome lá do cara do Zuckerberg, Goldberg, né? Vamos ser obrigados a acreditar no que a moda dita, no que a moda fala, mas o cristão nunca foi chamado para ser um povo na moda, o cristão foi chamado para ser uma raça de reis e sacerdotes, de homens e mulheres cujos olhos estão no eterno. Aí eu pergunto para você, se eu falar para você agora assim, ó, que horas são agora? 8h38. Estou vendo. 8h38 e 25 segundos. De sábado 26 de junho de 2021. E 30 segundos, e 31 segundos. Deixa eu começar lá rápido aqui. Eu vou ler o relógio e me perdi, desculpa, irmão. Fui brincar, acabei estragando o momento, né? Quebrei a emoção. Mas vamos lá, alguém me lembra a última coisa que eu falei? Eu estou velho, me dá conta. Pode falar, irmão. Viu como vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Deixa eu mudar o jeito de ver. Paulo ora então pelos seus discípulos nesse momento, que sobre o conhecimento que vocês têm de Cristo Jesus. E Paulo, ele era filósofo, ele era um homem estudado em filosofia grega. Paulo era socrático. O primeiro texto na Bíblia que coloca Sócrates dentro da Bíblia, falando da dicotomia do ser, foi de Paulo. Mas Deus o livre falar que Paulo leu isso em algum lugar, né? Paulo conhecia a filosofia grega, ele era doutor naquilo. Sabia como falar com o grego. Paulo conhecia profundamente, ele era um cidadão romano. E isso Deus deu para ele por quê? Porque naquela época Roma tinha construído estradas por todo mundo conhecido, e todo mundo tinha dificuldade de transitar, tinha que pagar pedágio, mas não os cidadãos romanos. Então Deus pegou Paulo, cidadão romano, que então podia ir por todo esse lugar, por todas essas cidades, todas as fronteiras eram abertas para Paulo, porque ele era um cidadão romano. Mas Roma era do diabo. Roma fazia maldade. Irmão, o que o diabo tem? O diabo só tem mentira. Mesma coisa com Lutero. Quando Lutero falou, não, agora a gente vai traduzir a Bíblia. O que tinha sido acabado de inventar nessa época? O primeiro livro impresso foi qual? A Bíblia. Tinha sido inventado a prensa. O mundo inteiro tinha se aberto para ouvir as pessoas. A Bíblia foi impressa. E agora a internet dominou o mundo. Em vez de pregar a palavra, em vez de imprimir a Bíblia, a gente conta a historinha para poder ter um pouco mais de valor para ganhar do Facebook. Quem não tem um conhecimento fundamentado em Cristo Jesus está fadado a ter um conhecimento fundamentado nas coisas da terra. E a sabedoria humana ela é loucura para Deus, assim como a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então você precisa decidir se você vai caminhar dentro de uma sabedoria que é loucura, ou se você vai caminhar dentro de uma sabedoria que todo mundo vai aceitar. E aí, meu irmão, qual é a sua decisão? Jovens, eu vos escolhi porque vocês sois fortes e tendes vencido o maligno. Criancinhas, filhinhos, eu vos escolhi porque vocês conhecem o amor do Pai, né? Criancinha conhece o amor do pai, faz cocô na calça, o pai aguenta o cheiro e limpa. Tropeça, cai e chora, o pai dá colinho. Bate no amiguinho, paizinho da disciplina e abraça. Isso é criança, filhinhos. Vos escolhi porque vocês conhecem o amor do papai. Mas quando você cresce um pouco, você é jovem. Eu vos escolhi porque sois fortes e palavra permanece em vós. Vocês venceram o maligno. Palavra permanece em vós. E ele vai para outro nível. Pai, eu vos escolhi por quê? Porque vocês conhecem o que é eterno. Aí eu pergunto, jovem, a despeito da maturidade, a despeito da idade que você tem, quantos estão buscando autonomia e maturidade em Deus? Então está na hora de não ser mais aquele que fica fazendo cocô na calça e precisa de pregação da graça para aprender que Jesus te perdoa. Ah, mas é graça, não é graça, é graça, não é graça. Não me interessa o que é graça, eu não tenho mais idade para ficar discutindo a graça. Eu estou preocupado que a palavra permaneça em mim e que eu possa vencer o maligno. Na verdade, eu já estou preocupado em conhecer o que é eterno. Sabe por quê? Porque o meu melhor amigo morreu há um ano atrás. E eu falei para ele que quando ele morresse eu ia acabar com Filhos do Homem, que eu não queria continuar sem ele. E aí o Guto entrou. E eu já pôs a mão na cabeça do Guto e falou, eu abençoo. Se você continuar com ele, eu abençoo. Eu perdi o meu amigo, logo depois eu perdi um pastor que foi referência muito na minha vida, quando eu fiquei sozinho, ele me abraçou.
que foi o pastor Edilson de Campo Grande. Ele faleceu. Logo depois do pastor Edilson morreu o pastor Miguel Piper. E aí eu tinha o meu pastor, que é a minha referência, quem cuidava de mim, quem estava a cada 20 dias na minha casa, cuidando da minha família. O pastor Francisco morreu logo depois. E depois dele morreu a minha mãe. E de repente eu parei para pensar. Nós estamos correndo no meio do campo e está voando bala para todo lado e nenhum de nós sabe quem vai levar o próximo tiro. Então agora, tudo que é brincadeira de criança precisa acabar. Por isso que eu oro, que sobre o conhecimento que tendes de Cristo Jesus, lhe seja derramado espírito de sabedoria e revelação, que sejam iluminados os olhos do vosso interior. Sabedoria para a tua mente, mas revelação para a tua alma. Sabe por que eu oro isso por você? Porque as balas estão voando, meu irmão. E não está na hora mais de ficar no meio do campo de batalha limpando a fraldinha. Eu queria tanto que Jesus me levasse daqui, porque aqui é tão difícil, eu quero ir para um lugar maior. Ai, Jesus, pequei de novo, ainda bem que eu tenho a sua graça. Papai. Não é pecado. Vai, mano. Quer brincar de boneca com Jesus? Brinca. Quer rolar na grama? E papai, vai, mano, vai. De vez em quando eu choro lá no quarto, chamo Jesus de papai também. Estou com ele, mas quando eu saio lá de fora, eu tenho um filho de 13 anos. Quando ele tinha 6 anos, eu estava cantando na igreja, esse é o som da sua noiva, apaixonada, quebrantada. E ele fez assim para mim, você lembra disso, não? Eu assim, ô pai, você não é homem? Como é que explica para um piá de 6 anos que crocodilo não é cocô de grilo, né, irmão? Você não é homem, pai? Porque você está cantando só tua noiva. Não, filho, é que quando a gente está cantando sozinho, a gente e quando a criança não tem explicação, irmão. Porque a criança não está nem aí com o que é efêmero. Quando a criança abre a boca na presença de Deus, ela fala do que é eterno. Então eu vou te fazer uma pergunta. Vamos deixar as fraldinhas? E vamos fazer a palavra permanecer em nós. O que vocês acham desse convite, gurizada? Vamos fazer a palavra permanecer. Vamos parar de historinha. Tá, viu? Vamos ser que nem os de Bereia. Aquilo que eu escuto na internet, eu choco na palavra de Deus. E não só nas histórias que os outros contam, naquilo que eu conheço. Quem aqui trabalha com programação? Quem é programador aqui que trabalha com TI? Ô, irmão. O irmão lá, só você, irmão, né? Que azado, vamos arrumar uns empregos aí, né? Quando ele precisa fazer um trabalho, ele tem um limite para o qual ele pode ligar para os professores dele, para as pessoas pedir como é que faz. Uma hora ele vai ter que pegar o livro, abrir e aprender a fazer, e ele resolveu o problema, certo ou errado? Imagine se o cara é médico, está lá com o peito aberto, coração aberto, professor, como é que faz isso aqui? O que está escrito lá no livro? Só que daí a gente é crente, irmão, e a gente não estuda. A gente não lê, e eu vou traduzir a palavra do erudito brasileiro, eu vou cristianizar, evangelicizar essa palavra, eu vou dizer, triste é a vida de quem não lê a Bíblia, que tem que acreditar no que a internet fala. Uma vez eu falei assim na igreja, triste é a vida de quem não lê a Bíblia, que tem que acreditar em tudo que o pastor fala, quase apanhei na igreja, né? Mas, irmão, se o que sustenta você é que você pode acreditar em tudo que o pastor fala, o pastor não teve sucesso na sua vida. Liguei para o pastor Francisco uma semana antes dele falecer, nem ele nem eu sabia que ele ia morrer, ele devia saber. Ninguém sabia que ele ia morrer ainda, mas eu acho que ele sabia. Conheço o bichinho. Falei, pastor, eu estou pensando em ir embora de Curitiba, queria que o senhor orasse por mim. Estou precisando descobrir onde eu tenho que ir, tem algumas opções, e queria que o senhor orasse para Deus falar com o senhor. Ele falou assim, vou orar para Deus falar comigo? Mas e os 10 anos de discipulado que eu fiz com você, serviram para quê? Vai, você tem 3 filhos, tem uma mulher, vai orar você, que Deus calar no coração do casal é a revelação de Deus. Pedir para mim, tem idade para ficar orando para um marmanjo, saber o que Deus quer falar com ele? Falou assim, desse jeito comigo. Amanhã cedo a esposa dele vem comigo no culto, pediu para vir no culto amanhã comigo, pastora Didi. Ou certa feita, pedi para ele orar na minha casa, pastor, me mudei para uma casa aqui em Curitiba, queria que o senhor viesse orar, ungir minha casa.
Vou ungir cimento e tijolo para quê? A Bíblia manda ungir quem vai ser ungido rei e os doentes. Você está doente? Não. Vai ser ungido rei? Não. Para que eu vou ungir as paredes da tua casa? Pô, pastor, né? Não sabe brincar. Falou, você não é ungido do Senhor? Sou. Então se tu entra na casa, a casa está ungida. Se você entra na casa e os demônios não saem, o problema está em você, não na casa. Deus não criou a gente, irmão, para ficar codependente e hiperdependente. Deus criou você para maturidade e autonomia. Agora, quando Paulo está falando desse crescimento, ele diz, pais, eu vos escolhi, porque vocês conhecem aquele que é eterno. Passou da fase, não que deixe de acontecer, da palavra permanece e vence o maligno. Chega um momento que você para de lutar com o maligno. Chega um momento da maturidade, irmão, que chega, vamos lutar contra Satanás. Não, viu? Deixa a cruz fazer isso, deixa a obra da cruz. Vamos fazer o que a gente tem que fazer, olhar para o que é eterno, porque enquanto o crente está lutando com o diabo, escreva isso aí, posta no Instagram uma frasezinha, só põe meu nome lá embaixo, @CrisBatistão, que eu quero likes, irmão. Quero likes. Escreva lá, enquanto o crente está perdendo tempo lutando com o diabo, ele perde a perspectiva do que é eterno. Vamos lá? Enquanto o crente está lutando com o diabo, ele está perdendo perspectiva daquilo que é eterno. Porque no outro nível da maturidade, pais, eu vos escolhi, porque vocês conhecem o que é eterno. E sabe por que nós já perdemos uma geração? Nós já perdemos uma geração. Tá? Nós temos que lutar pela geração que está vindo, porque uma geração já foi. E não vou ficar, não, vamos conquistar uma geração. Conquistar o quê, irmão? Já foi. Já se perdeu uma geração. Mas Deus é capaz de fazer tudo. Deus é capaz de fazer tudo, glória a Deus. Mas nós perdemos uma geração. Alguém tem dúvida disso? Nós temos que lutar pela geração que está vindo. Só que nós perdemos essa geração porque ela não teve paz. Porque enquanto eles estavam precisando de alguém que olhava para aquilo que era eterno, a gente estava lutando com o diabo no púlpito da igreja. Eles precisavam de paz, e ao invés de olhar para o que é eterno, a gente estava preocupado com quem dança mais bonito, se a dança da roupa de dança é decente ou não, se imitou o leão, imitou a lagartixa, se pegou da graça assim ou assado. A gente estava ali lutando com o diabo, tentando construir uma igreja melhor. Ninguém precisa construir igreja melhor, Jesus já construiu na cruz essa igreja. Ninguém precisa construir uma célula melhor, Jesus já construiu uma célula perfeita, Ele chamou de família. O lugar onde o pai pastoreia os filhos. Eu estou me passando, irmão. Desculpa aí, piazada. Acho que era para os adultos ouvir isso. Mas quem sabe Deus não esteja fazendo com você o que fez com Gideão. Não, Deus, mas eu sou uma criança. Não diga, Jeremias, que passe de uma criança. Porque tem uma geração perdida. Você não vai ter tempo de ser criança há muito tempo. Você vai precisar da maturidade, você vai precisar chegar naquilo que é eterno. Deixa eu te dar uma perspectiva de como funciona o que é eterno. Se eu disser para você que tudo que você fizer nas próximas 5 horas vai determinar a sua saúde, a sua inteligência e a sua felicidade nos próximos 30 anos. Como assim, pastor? Se nas próximas 8 horas você só comer coisa saudável, você não falar bobagem e só conversar com pessoas que edifiquem, se nas próximas 8 horas você ganhar 3 pessoas para Jesus, se nas próximas 8 horas você não assistir nenhuma asneira na internet, magicamente os teus próximos 30 anos de vida vão ser perfeitos. Quantos ficariam sem Netflix, sem internet e ganhariam 3 pessoas para Jesus nas próximas 8 horas? Por quê? Porque, 8 horas, velho, eu saio na rua gritando que Jesus é o Senhor até que alguém se converta, eu vou nos hospital, 8 horas, se eu fizer todo esse sacrifício durante 8 horas, eu vou ter 30 anos de vida, força e prosperidade. Por quê? Porque como você está de olho numa coisa muito maior que são 30 anos, você não se importa com o sacrifício que você faz nas próximas 8 horas. E aí a palavra de Deus vem e diz que essa vida que vivemos na terra é um piscar de olhos perto da eternidade que tem preparado para nós. E quando eu estou olhando para a eternidade, quando eu entendo que essa vida é um piscar de olhos, eu olho para a eternidade, a minha alma separa dentro de mim aquilo que é efêmero daquilo que é eterno. Quantos aceitam esse desafio na sua alma? Pastor, mas eu tenho tendências.
pecaminosas dentro de mim. Sério? Me apontem um aí que não tem. Ah, pastor, mas eu tenho atração por tipos de pessoas que eu não deveria ter. Beleza. Eu tenho atrações por coisas que eu não deveria ter também. Alguém aí não tem? Todo mundo tem, meu querido. Só que tem uns que olham para o que é eterno e uns que têm que satisfazer o desejo da carne. Vamos caminhar naquilo que é eterno. Porque quando você entender quem Cristo é, o quanto Ele é eterno, não interessa se você gosta de passarinho, de leão, de macaco, de lagartixa, de girafa. Não interessa se você dorme com um ursinho de pelúcia ou você dorme com o teu cachorro. Não interessa se você gosta de azul, verde ou amarelo. Quando você entende que é eterno, Cristo em vós é a esperança da glória. Só porque a tua tentação é estética e moralmente mais reprovável que a minha tentação, isso não quer dizer que você tem que realizá-la e eu não, ou que eu tenho que realizá-la. Nós temos que olhar para o que é eterno. Onde que eu aprendi isso? Hoje eu trabalho numa casa de recuperação. Eu não tenho mais palco com 50 mil pessoas. Eu tenho 20 malucos lá. E eu estou lá todos os dias com ele. Quarta-feira eu estou lá. E um dia eu estava lá pregando, porque, cara, vocês não é possível que vocês estão... Eu bem assim, né? Todo pastor, tipo, os drogados e eu. E eu estou lá. Vocês têm que entender uma coisa, irmãos. Vocês vieram aqui só para largar as drogas e a bebida? Vão passar 7 meses aqui nessa casa terapêutica só para largar a droga e a bebida? É muito pouco. 7 meses você pode construir um homem novo dentro de você. Você precisa olhar para o que é eterno, para aprender não só a abrir mão do vício, mas de quem você é. É ridículo um homem não conseguir passar um dia sem fumar. Aí um fez assim, e sem tomar café, pastor? E aquele dia, o médico tinha dito para mim que a minha enxaqueca era porque eu tomava média 800 ml de café por dia. E eu fui no médico para tomar tudo que é remédio neurológico, trocar de óculos. Eles, é isso? Não, dorme 8 horas por dia, caminha 40 minutos e para de tomar café que a tua dor de cabeça vai passar. E eu estou lá xingando o cara que fumava maconha. Sabe, querido, algumas das nossas carnalidades, dos nossos desejos da carne, e eles estão aí em todo mundo, faz parte do nosso corpo. Eles não vão ser curados, eles precisam ser sobrepujados pelos nossos relacionamentos com Deus. E aí que ele diz, você adulto, que olha para o que é eterno, você já parou de lutar com o pecadinho, você já parou de lutar com o diabo, agora você olha para o que é eterno. Nós perdemos uma geração porque nós não tínhamos pais. Eu estou convidando você para deixar de ser criança e ser pai de uma geração. Eu estou convidando você para parar de lutar com um pecadinho e tentar descobrir o que é perdoado e o que não é. Para parar de ficar discutindo na internet o que é teologia e o que não é. Eu estou convidando você para parar de fazer cocô na calça para o papai limpar. Estou convidando você para parar de lutar com o diabo. Estou convidando você para colocar a partir de agora teus olhos naquilo que é eterno. Porque alguns de nós que estamos aqui, estatisticamente, nos próximos 6 meses, vamos ter realmente só aquilo que é eterno. Estou falando bobagem, groselha, irmão? Paulo chegou então, nesse trecho que eu pedi para você abrir, e não li ainda, que vamos dizer, é o texto áureo da nossa palavra. Significa alguma coisa quando a hora fica vermelha? Irmão? Ficou vermelha a hora. Pi, pi, pi. Vamos lá. Apostolado dos judeus aos gentios. Estamos falando de Paulo, que orou pelos discípulos dele, que sobre o conhecimento que tens de Cristo Jesus seja derramado espírito de sabedoria e revelação, sabedoria para a mente, revelação para a alma, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Esse que chamou os discípulos à maturidade através do conhecimento de Cristo Jesus, ele está contando a experiência dele, de quando ele teve autonomia dos apóstolos. Nesse dia aqui, Paulo olhou para os 12 apóstolos e falou, amo muito vocês, mas eu preciso que vocês me liberem agora, porque eu já estou quase ficando rebelde aqui. Ele chegou ali, apontando o dedo para João, para Cefas, para Pedro. Chegou nesse texto aqui, um texto depois falou assim, quando você fica falando que tem que pregar o evangelho só do circunciso, para o gentil, e Deus me chamou para o incircunciso. Só que quando você está aí quando você está comigo, você está com os incircuncisos, né? Paulo falando assim, você está comigo, você está com a galera, anda com os pecadores. Quando chegou os irmãos da tua igreja, tu ficou todo bonitinho, todo certinho, né?
saiu de perto dos incircuncisos e foi sentar e parou de falar comigo. Pedro, você mudou a tua atitude, você não teve a atitude de Cristo, e você é o apóstolo que eu tenho que olhar e pedir aprovação para pregar meu evangelho. Paulo mandou essa, irmão, na cara de Pedro, que tinha andado com Jesus. Apostolado dos Judeus e Gentios, Gálatas 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito, subi em audiência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de modo algum não correr ou ter corrido em vão. Vou traduzir o que ele falou no versículo 1 e 2. Paulo falou assim, peguei Barnabé e Tito e fui diante daqueles que tinham maior importância. Paulo fez aquele negócio que a galera faz no Instagram, assim, tem uns que falam aquilo. Ele estava falando aqui dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, e ele falou assim, daqueles que têm maior importância. Fui lá pedir autorização para que quando eu fosse fazer meu ministério não fosse fazer em vão, porque se eu faço meu ministério aos gentios, aos não-judeus como eu queria, e depois os 12 apóstolos desaprovam, como eles andaram com Jesus na terra, todo mundo vai desaprovar meu ministério. Essa é a linguagem de Paulo aqui, irmão. Os tradutores fazem bonitinho, irmão, já traduziram do latim, logo eles traduzem, né, para final, né? Mas Paulo estava indignado, Paulo estava, né? Versículo 3, contudo, Tiago sendo grego, mesmo Tiago sendo grego, foi constrangido, desculpa, é que pareceu uma propaganda aqui, irmão, eu acho que eu tenho que pagar a minha Bíblia aqui, pareceu uma propaganda no versículo, vamos lá, voltando, versículo 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quem está falando? Os 12 apóstolos diziam que todo mundo que se convertia a Jesus tinha que se circuncidar, porque agora todo mundo tinha que ser judeu. E Paulo falou, não, Deus me mandou pregar aos gentios, nem Tito, grego que anda comigo, embora eu seja circuncidado, vai circuncidar, porque não é a respeito do que faz da carne, é a respeito da obra de Cristo na cruz. E eles estavam nessa briga, irmão, 2000 anos atrás, a mesma briga que tem hoje entre os pastores novo e os pastor velho. Começou 2000 anos atrás. Pastor velho, pastor novo, pastor velho, pastor novo. Sempre tem um pastor velho e um pastor novo. Sempre tem alguém que acha que descobriu o universo e alguém que acha que já conhece todo o universo, não tem nada para ser descobrido. E aquela briga toda. E aí Paulo depois vai descobrir. É melhor todo mundo ter o conhecimento de Cristo Jesus, ter sabedoria e revelação, porque não adianta a gente ficar aqui discutindo. Jefferson, não sei se eu estou pregando só para você ou para todo mundo, mas se está errado, você me xinga, hein? Tua faculdade de teologia é mais legal que a minha. E isso, por causa dos falsos irmãos. Olha o Paulo dando as facadinhas dele aqui. Por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão da religiosidade deles, aos quais nem ainda por uma hora nós submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ele está dizendo assim, até os falsos irmãos que ficaram se metendo e falando, tentando prender o evangelho e a revelação que a gente tinha, nem a eles nós nos submetemos. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem, já dando chapuletada nos irmãos evangélicos. Esses eu digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ele foi para os apóstolos, pedir autorização e entregar a revelação dele, para que os apóstolos aprovassem a revelação que ele teve. Por quê? Porque ele queria autonomia sem rebeldia. Então ele se sujeitou àqueles que vieram antes dele, e ele entregou a revelação. Mas ele sabia que independente da aceitação deles, a revelação vinha de Cristo e não deles. Gente, por que eu estou pregando isso aqui? Estou até me assustando. Mano. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, versículo 7, assim como foi confiado a Pedro o da circuncisão, vocês estão entendendo que tem dois tipos de evangelho sendo pregado ali, eles estão brigando? O evangelho de Pedro, que é para pregar os gentios e tem que circuncidar a galera, e o evangelho de Paulo, que está dizendo, não, Deus chamou
Jesus morreu pelos gentios também, eu vou pregar o gentil. Você prega para esses daí, tinha lá atrás, né? E eu prego para os gentios. E deu aquela briga, não, mas a gente veio antes, a gente andou com Jesus na terra. E Paulo, eu vi ele, caí, fiquei cego, fui batizado no Espírito Santo 3 dias depois e fui curado. Então todo mundo está ali falando da sua experiência com Jesus. Aí eu te pergunto, cadê Jesus essas horas, meu irmão? Que os caras estão se degladiando ali. Cadê Jesus essas horas? Não podia aparecer Jesus e falar, vamos resolver tudo isso aí. Eu sou Jesus e vou dizer, tu brinca com os teus, tu brinca com os teus, todo mundo faz minha obra e para de me incomodar. Por que Jesus não apareceu corrigir eles, meu querido? Pelo mesmo motivo que o pastor Francisco não orou para saber aonde que eu devia morar. Porque Deus não chamou eles para ficar crianças. Deus falou, se resolvam e amadureçam. Vão se resolver e se amadureçam. E deram aquela brigada e começou a ficar em questão aquilo que era efêmero e aquilo que não era. Versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, que eram os grandão, me estenderam a mim Barnabé e a destra da comunhão. Então me autorizaram que fôssemos para os gentios e eles ficariam com os da circuncisão. Depois de toda essa briga, os apóstolos viram que não iam poder lutar contra a revelação que Deus tinha dado para Paulo e que Paulo ia mesmo para os da circuncisão. E aí o que eles fizeram? Autorizaram. Quando eles autorizaram, separou aquilo que era eterno daquilo que era efêmero no próximo versículo. Mais ou menos assim, Pedro falou para Paulo, Paulo, pinta de preto a igreja, põe iluminação, diminui o padrão da santidade do ministério de louvor, que a gente vai continuar fazendo a revelação que Deus nos deu. Você faz aquilo que Deus nos deu, porque assim, o tipo que toca, se toca guitarra, se não toca guitarra, se dança de saia, se dança de calça, se pinta de preto, se pinta de amarelo, se tem iluminação, se não tem iluminação, se transmite a internet, se não transmite a internet, se é a graça não sei o que lá, se é a graça não sei o que ali. Essas coisas, faz aquilo que Deus falou para você, vai pregar o evangelho então, porque isso tudo, tanto faz como fez. Agora, olha o último versículo. Somente não esqueça, meu querido, daquilo que é eterno. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Faz bonitinho do jeito que vocês quiserem fazer. A hora que você esquecer dos pobres, dos necessitados, das viúvas e de fazer a obra de Deus operando na vida das pessoas, quer elas mereçam ou não, você pode ser o teólogo se quiser, você não é mais igreja de Cristo. Porque você parou de olhar para aquilo que é eterno e fica olhando só para essas coisas que são efêmeras. A nossa forma de fazer é efêmera, mas a obra de Cristo é eterna. No céu vai subir 2 ministérios, só irmão. Adoração, louvor e adoração. Um ministério só, né? Quer dizer, vai subir a oração também. Mas para que a gente vai orar? Ele vai estar lá com a gente. Vai subir só a adoração, irmão. Mas sabe o que vai subir junto também? A igreja. Sabe o que vai subir? Uns aos outros. Sabe o que não vai subir? O uns sobre os outros. Vou repetir. O uns aos outros vai subir. O uns sobre os outros não vai subir. Jovens, é tempo de entender que o tempo está acabando e que é tempo de maturidade. Pastor, vai tomar vacina ou não vai? Isso é problema meu e da minha família. Pastor, usa medicação tal, usa medicação. Irmão, isso não é assunto para pastor resolver no púlpito. Isso é problema meu e da minha família. Se quiser saber, vai lá em casa almoçar e pergunta como é que a gente faz. Mas aqui, Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio em carne,
morreu e ressuscitou ao terceiro dia, pagando os nossos pecados. Toda a obra que precisava ser feita foi feita na cruz. Tudo que é necessário para a vida e para a piedade está na palavra e no relacionamento com Deus. E eu oro que sobre o conhecimento que você tem de Cristo Jesus, por isso eu espero que tenha, lhe seja derramado o espírito de sabedoria e revelação, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais o verdadeiro propósito e poder para o qual foram chamados, para que os olhos de vocês fiquem no que é eterno, para que vocês não troquem a construção da eternidade por 5 minutos a mais de vida aqui na terra, e que tenhamos o privilégio de não morrermos que nem um frango assado no meio da rua, mas de sermos mártires de uma geração que não negociou Cristo Jesus em si mesmo, a esperança da glória. Se faz sentido para você, coloque de pé no seu lugar. Eu vou terminar isso por praxe, eu nem sei o que fazer agora, irmão. Eu só quero sair correndo e ir no banheiro chorar agora, na verdade. Os músicos, ou pode ser som mecânico, não precisa nem de músico nesse momento aí. Se tiver um sonzinho mecânico, só para dar uma força. Amanhã eu vou falar, vem na igreja, jovem, amanhã também, tá? Não vai estar tão colorido, mas a igreja, com os pais, com todo mundo. Se puder, venha. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre adoração, mas eu não entendi por que Deus me levou para esse chamado. Minha palavra era tão tranquila, irmão, não ia arrumar problema com ninguém. Mas eu não acredito que você é idiota. Eu não acredito que você não tem capacidade de manifestar 100% que Deus te deu. E se você está sentindo aí na tua alma uma coisa, está dizendo, mas você não pode porque você está em pecado. Não tem problema, irmão, para de pecar e continua sendo quem você é. Ah, pastor, mas eu tenho desejos estranhos. Irmão, seu desejo é um problema de inteligência emocional, não é um problema de espiritualidade. Vai conversar com o teu pastor, teu psicanalista. Vai conversar com alguém que pode te aconselhar. Está na hora da gente parar de lutar com o diabo e vencer nós mesmos, para expressarmos a Cristo. Põe a mão aí no seu coração, faz do seu jeito. Mas eu quero convidar você a fechar os olhos e falar, Deus, por favor, Pai, faz tudo ao seu tempo, mas Pai, acelera, me tira da infância, me ajuda a olhar para o que é eterno, Pai. Me ajuda a separar na minha vida aquilo que é de agora, daquilo que é para a eternidade. Me ajuda a separar no meu coração aquilo que vai passar, daquilo que vai durar para sempre. As bandas vão passar, as músicas vão ser esquecidas. Os artistas, os cantores vão se misturar com outros. As cores vão mudar, os problemas vão ficar diferentes. Mas a tua palavra dura para sempre. Os teus princípios em mim duram para sempre. Pai, eu encerro essa noite, Pai. Eu quero convidar os pastores da igreja, onde quer que estejam, que estendam as suas mãos sobre os jovens desse lugar. Os pastores que são chamados para estar ajudando aí como guias de uma geração à maturidade. Pastor, o teu propósito não é cuidar de ovelha, teu propósito é gerar maturidade. Teu propósito não é cuidar de ovelhinha, teu propósito é gerar maturidade. Já pensou se Davi tivesse ficado cuidando de ovelha, irmão? Se Davi ficasse cuidando de ovelha, nunca ia ter vencido gigantes. E ele nunca ter liderado leões. A palavra diz que 30 homens se juntaram a Davi. E a Bíblia diz que um deles lutava com 100, que 10 deles lutavam com 1000. E a Bíblia diz que esses homens eram ágeis como os gazelas. Eles eram os gaditas. A Bíblia diz que esses homens eram valentes como leões. Davi tivesse ficado cuidando de ovelha, nunca ia liderar leões. Pastor, para de sonhar em ter um rebanho de ovelhas e começa a sonhar em liderar leões. Começa a sonhar em homens que se resolvem sem você. Começa a sonhar em liderar homens que te questionam, homens que rugem, homens que exigem que você também seja valente como o leão e age como a gazela. Pai, em nome de Jesus, eu espero que dê essa maturidade do Teu Espírito sobre nós e que a consciência do Teu Espírito gere inteligência espiritual, inteligência emocional, gere decisões. Pai, eu peço que a próxima geração não seja mais conhecida como pastores de ovelhas, mas seja conhecido como líderes de leões, Pai, como líderes de homens que são ágeis como gazelas e poderosos e valentes como leões, levando uma geração de gaditas, Pai, não só de jovens que tocam tambor nas ruas, mas jovens que não negociam
odiam, jovens preparados para ter a sua carne cortada no meio da rua, para ter seu corpo queimado no meio da rua. Oh Pai, jovens, Pai, separados, jovens decididos, jovens prontos a enfrentar hierarquias que não respondem à presença e à palavra do Senhor, nunca em rebeldia, Pai, mas sempre gerando autonomia no Teu Espírito, como Paulo enfrentou os 12, ele se submeteu, ele reconheceu, ele deu respeito, ele pediu opinião, mas ele levantou e disse: assim diz o Senhor, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, porque a minha aprovação vem de Deus. E depois de honrar, e depois de respeitar, ele não pediu se podia, mas antes de tudo, ele teve uma experiência com Cristo. Antes de tudo, Paulo deixou de olhar para o efêmero e olhou para o que era eterno. Pai, eu peço uma geração que não viva mais para ter aprovação, mas que viva por aquilo que é eterno, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio de ainda estar vivo. Obrigado pelo privilégio, Pai, de ver os meus filhos entrando numa geração que vai passar por tudo que eles vão passar. E eu encerro orando sobre o conhecimento que tendes de Cristo Jesus, que seja derramado o espírito de sabedoria e revelação, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais o verdadeiro propósito e o sentido do poder que receberam, em nome de Jesus, amém. Amém. Fica aí, pastor. Amanhã às 10 horas da manhã continuamos no culto. Você tem que chegar antes, pra você poder sentar, ter o seu lugar reservado. Então se programe para chegar às 9h30, pelo menos. Mas pastor Cris, quero reconhecer mais uma vez a unção de revelação e sabedoria que está sobre sua vida. Você não tem noção de como essa palavra fez sentido para nós. Tem alguns anos que nós temos caminhado em discipulado com alguns homens, e o nome desse grupo é Tribo de Gade. E há alguns anos nós temos orado para que Deus levante uma geração como a tribo de Gade, cuja aparência são como leões, mas a velocidade na presença de Deus é como das gazelas. Homens leais ao rei, ao soberano rei, que não fogem da batalha, mas correm para a batalha. Essa tem sido a nossa oração como ministério há alguns anos. E eu tenho aqui algumas testemunhas que estão chorando e orando comigo por esse propósito, em jejum, em oração, sim, mas intercedendo para que o Senhor levante homens e mulheres com essas características no Espírito, para revelarmos quem o nosso Deus é. Porque não estamos mais com os nossos olhos na terra. Passamos disso quando o Senhor nos chamou e nos vocacionou. Agora é hora de trazer o céu para esse lugar, e Deus vai nos usar. Eu entendi quando o pastor Cris falou: pastor, acho que eu estou falando para você. Deus falou comigo, Deus me autorizou a dar início publicamente àquilo que nós temos feito nas madrugadas. O ano passado inteiro nós nos reunimos às 5 da manhã pelo Zoom, toda semana, e não tinha uma palavra que deixasse a gente um pouquinho feliz, porque Deus estava arrancando a nossa pele, mas nos tornando homens, pais de uma geração. E agora é a hora de liberar isso sobre todo o ministério, porque o que antes estava oculto, Deus está revelando nessa noite. E essa unção será produzida na vida de cada um de vocês, se colocarem nas mãos de Deus para serem esmagados. Deus falou na série Profetas, que nós ministramos desde o ano passado e encerramos no início do ano. E nós sabemos o preço que foi sair daqui com o coração rasgado.
sair daqui com vergonha, mas com a revelação da eternidade. E se hoje colhemos esses frutos, é porque as sementes morreram e germinaram, e hoje o Senhor tem essa liberdade de fazer brotar o fruto do Espírito na nossa geração. Pastor Cris, eu vou te mandar um áudio depois para te explicar melhor todo o contexto, porque testifica o que o pastor pregou aqui. Fechamos a série For Love. O amor familiar é isso. São jovens se tornando pais. Nós temos um alvo. Nós não estamos aqui a serviço do hedonismo. Nós não estamos aqui rendidos ao hedonismo. Não! Nós estamos aqui para revelar Deus Pai e Cristo em nós e o poder do Espírito. Há uma vocação que continua gritando. Agora é hora de uma geração gritar também: o eis-me aqui, envia-me a mim. Estenda suas mãos assim, como no ato de quem recebe. Mas lembra que nós conversamos sobre o símbolo profético? Estende do tamanho daquilo que você quer receber da porção de Deus nessa noite. Seja aí esquisito mesmo, não tem problema. Aqui tem de tudo. Da geração, que eu não sei qual é a mais atual que tem, meses de idade. A gente tem até gente da idade do pastor Cris. Mas recebe o amor de Deus, nosso Pai, a graça reveladora, sábia, poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo para esse momento de desafio, de luta, mas o poder do Espírito. E que seja assim sobre você e sua casa, sobre a igreja de Jesus hoje reunida aqui, mas também reunida nos lares e espalhada por toda a terra para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós fazemos esse encerramento de uma forma um pouco organizada, para evitar aquela aglomeração santa que é tão boa, tão gostosa, que eu preciso que você comece a orar por isso. Quando você for orar, fala: Senhor, queria vir no apelo aqui na frente, queria abraçar o irmão, queria ficar no hall conversando até o zelador apagar a luz. Ore por isso então, tá bom? Interceda, clame ao Senhor. Mas nós encerramos aqui a nossa transmissão. Deus te abençoe, meu querido. Amanhã às 10 horas, no mesmo lugar.